Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o professor Rafael De Lázari e gostaria de trabalhar com vocês aqui agora. Nós não vamos obviamente nos restringir a apenas uma aula, porque é um tema um tanto mais extenso, vamos pontuar aí principais nuances relativas ao controle de constitucionalidade, tá bom pessoal? Controle de constitucionalidade, poderia dizer que talvez... Não, certamente talvez não. É o grande terror, né, dos estudantes de concursos quando eles vão lidar com a disciplina de direito constitucional. Por que é um terror? Bom, simples. Porque é uma parte bastante procedimental, você aplica regras de processo, não é, obviamente, a mesma maneira que você compreende o processo civil, o processo constitucional subjetivo, em que existem partes, existem, obviamente, um processo constitucional objetivo com o interesse, propriamente dito, em postular apenas constitucionalidades ou inconstitucionalidades, ou uma eventual declaração de um preceito fundamental, ou uma eventual inconstitucionalidade de promissão. Então, o grande objetivo é você combater especificamente a existência de uma constitucionalidade ou uma inconstitucionalidade, e as regras procedimentais acabam tornando essa matéria um pouquinho mais difícil de ser compreendida. Quando nós discorremos a respeito do controle de constitucionalidade, nós estamos também trabalhando com questões que estão fora do texto constitucional. É óbvio que a nossa Constituição Federal dispõe bastante sobre controle de constitucionalidade, mas não dispõe tudo. Se a gente analisar questões relativas à legitimação ativa, a legitimação ativa está lá dentro da Constituição Federal. Agora você tem leis regulamentadoras no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, notadamente quando a gente trabalha com as chamadas ações de controle concentrado e espécie. A gente vai tentar, portanto, ver algumas coisas relativas a controle. Uma dica fundamental para você. Controle não está em todos os editais de concursos públicos. Geralmente, se você está prestando uma prova de nível médio, olha lá qual é o grau do seu concurso público. Se você está prestando uma prova de nível médio, é muito comum que não se pergunte sobre o controle de constitucionalidade, ok? Então, assim, se você está estudando uma prova de nível médio, você pode assistir essa aula apenas para aprender, apenas para aprofundar o seu conhecimento, ou mesmo se futuramente você for prestar uma prova que exija o conhecimento, um nível superior, seja um nível superior jurídico, seja um nível superior não jurídico. Então, nível médio costuma não cair controle de constitucionalidade. Mas, quando a gente fala de não cair, para por aqui. Porque se você está prestando uma prova de nível superior não jurídico, está prestando uma prova de nível superior jurídico, está prestando prova de exame da Ordem dos Advogados do Brasil, controle de constitucionalidade tem altíssima incidência. Matéria obrigatória em todos os editais de nível superior não jurídico, de nível superior jurídico e de exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ok, pessoal? Então, essa é uma dica que eu já começo dando para vocês. Muita gente, notadamente aqueles que são formados em áreas não correlatas ao direito, portanto, está prestando um concurso para nível superior, mas não se exige o conhecimento jurídico, quando vê o edital de direito constitucional, assusta um pouco com essa parte de controle de constitucionalidade, porque ela não está na Constituição, não tem essa praxe de mexer com o processo como as pessoas formadas em direito têm. Exatamente por isso, a gente vai tentar trabalhar de uma maneira um pouco mais lenta controle de constitucionalidade, para que você aprenda aí as nuances e, obviamente, depois que você for ler as leis regulamentadoras, as coisas façam um pouco mais de sentido para vocês, ok? Então, vamos começar o nosso estudo e eu gostaria de começar trabalhando com vocês a respeito da teoria geral do controle de constitucionalidade. Vamos tentar colocando na lousa os objetos dessa nossa aula de hoje para que a gente consiga aí reunir o máximo possível de informações. Então vamos lá, vamos colocar aqui na lousa o tópico. E o tópico da nossa aula é teoria geral do controle. Vamos lá, pessoal. Vem aqui que eu vou explicar para vocês, para você que não tem um conhecimento prévio a respeito da teoria do controle de constitucionalidade. Vamos tentar começar aí fazendo uma análise metafórica, né? Uma análise comparativa. Vamos supor, pessoal, que você mora num prédio, certo? Um prédio, um edifício. Você mora num apartamento desse prédio. Aí, vem um dia, dá uma tempestade, cai uma chuva de raios nesse prédio. Então o prédio é atingido. Olha, é óbvio que essa chuva de raios, né, nem sei se é a expressão correta, chuva de raios, mas enfim, raios, pensa em raios, começa a cair no prédio. Olha, o prédio não vai desabar por conta desses raios que estão caindo, mas os raios vão promover algumas danificações nesse prédio. Olha, vai, né, queimar alguma coisa, queimar alguns aparelhos, pode ser que enfim,
cause um certo prejuízo aos moradores desse prédio. Mas o raio não vai fazer o prédio desabar. Então passou. Aí, uma semana depois, dá outra tempestade, você tem outra chuva de raios, os raios caem no prédio, queima o aparelho de novo, causa prejuízo de novo. Mas o prédio não cai. Mas o prédio fica mais, obviamente, menos guarnecido. Uma terceira semana, vem uma outra chuva de raios, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Veja, como é que você conseguiria proteger o seu prédio contra essa chuva de raios? Olha, você coloca aquilo que a gente chama de para-raios. Você coloca lá aquele aparelhinho, eu obviamente não tenho conhecimento físico, não tenho conhecimento técnico para isso, você coloca um aparelhinho e esse aparelhinho ele começa a absorver os raios de maneira tal que os seus eletrodomésticos, que a estrutura do lugar onde você mora fique conservado. Sempre que você for estudar controle de constitucionalidade, você pense sempre nessa questão comparativa com a figura você pense sempre na figura do para-raios. O que o controle de constitucionalidade faz? Nada mais é do que um para-raios. Ele vai absorver esses raios para que esses raios não causem prejuízos. Vamos fazer a transposição? Olha, e se a gente pensasse nesses raios, ao invés de a gente pensar nos raios, a gente falasse em inconstitucionalidades? Você imagina uma lei ou um ato normativo inconstitucional? Depois, no dia seguinte, vem outra lei ou ato normativo inconstitucional. Depois vem outra lei ou ato normativo constitucional. Vejam, isso vai tornando o ordenamento absolutamente esfacelado. Você imagina um ordenamento que tem várias leis e atos normativos inconstitucionais? É um conjunto de ataques ao ordenamento que vão tornando o ordenamento muito sensível. Exatamente por isso você precisa colocar um para-raios nesse ordenamento, né? E o que é o para-raios? O para-raios é o controle de constitucionalidade. Olha que interessante, se você tem uma lei ou um ato normativo inconstitucional e você precisa retirar essa lei ou ato normativo do ordenamento, você precisa declarar essa lei ou ato normativo inconstitucional, olha, você vai ter que se utilizar de uma ação de controle de constitucionalidade, você vai ter que trazer um órgão competente exatamente para realizar esse controle de constitucionalidade. Para quê? Para que o ordenamento não seja alvo de constantes ataques. Não é óbvio que ele não vai ser alvo de constantes ataques por raios, ele vai ser alvo de constantes ataques por inconstitucionalidades. Então pensem sempre no controle de constitucionalidade como um para-raios, ok, pessoal? É uma explicação simples que vai te ajudar muito a compreender o que a gente está querendo falar aqui. Anotem um conceito aí, pessoal, um conceito de controle de constitucionalidade. Então vamos ver aqui, teoria geral do controle, primeiro ponto da nossa aula, pode ficar aqui comigo, é o conceito. O que é o controle de constitucionalidade? Olha só, pode-se entender o controle de constitucionalidade como uma atividade de verificação da conformidade ou adequação da lei ou ato do poder público à lei fundamental, a Constituição Federal Pátria. Vamos repetir o conceito? Pode-se entender o controle de constitucionalidade como uma atividade de verificação da conformidade ou adequação da lei ou ato do poder público à lei fundamental. Ok, pessoal? Essa é a primeira informação que eu trago para vocês. Fizemos um conceito. Vamos trabalhar agora com supremacia da Constituição. Só vocês entenderam essa lógica do para-raios, do raio, do para-raio. Entendam que o controle de constitucionalidade deve ser pensado como um para-raios. Você vai ter que adequar o ordenamento infraconstitucional a uma matriz constitucional de constitucionalidades. Ok, pessoal? Então esse é um conceito. Vamos trabalhar agora, o próximo tópico da nossa aula, com supremacia. Já vou colocar na lousa aqui, supremacia da Constituição. Pessoal, a supremacia da Constituição pode ser formal e pode ser material. Supremacia formal está relacionada à rigidez constitucional. Supremacia material está relacionada a conteúdo. Vamos lá, voltem aqui comigo que eu vou explicar para vocês. O que é essa ideia de supremacia? Quando a gente definiu a Constituição lá na nossa primeira aula, percebam, portanto, como o direito constitucional ele é absolutamente interligado. Nós estamos aqui próximos aí talvez da 25ª aula sobre controle de constitucionalidade e estamos fazendo uma rememoração daquilo que a gente viu na nossa primeira aula. Quando a gente estudou o conceito de Constituição, a gente viu que a Constituição é a lei fundamental. É a lei que está acima das outras leis.
todo o ordenamento infraconstitucional, ao menos por uma ótica de direito puramente interno, todo ordenamento infraconstitucional deve respeito à nossa Constituição Federal. Nós falamos, portanto, em uma supremacia da Constituição. E essa supremacia ela pode ser tanto formal como material. A supremacia formal, pessoal, está relacionada à forma. Óbvio. O que significa isso? Existem matérias que ganham uma roupagem constitucional e existe um procedimento que representa essa roupagem constitucional para que essa norma seja destacada de um universo abstrato e seja colocada dentro de um texto constitucional. Supremacia formal leva, portanto, à rigidez constitucional. Estou querendo dizer o seguinte, o que significa? Qual é a diferença? Olha, por que a dignidade humana, por exemplo, está consagrada lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, e não está no ordenamento infraconstitucional? Simples, porque a dignidade humana, o legislador constituinte, né, o constituinte originário, ele pegou a dignidade humana, deu uma roupagem, certo? Colocou um tratamento específico para a dignidade humana, que falou o seguinte, olha, graças a esse tratamento específico, a dignidade humana tem força de vetor constitucional, vai ficar aqui dentro da Constituição e não fora da Constituição. Isso é a supremacia formal. A supremacia material da Constituição, por sua vez, é relacionada a conteúdo. São os conteúdos constitucionais. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte, a supremacia formal, ela é importante para efeitos de controle de constitucionalidade? Ela é óbvio que é importante para controle de constitucionalidade. Mas o controle de constitucionalidade serve principalmente, a sua finalidade majoritária, eu diria que 90% dos casos, o controle de constitucionalidade serve para assegurar a supremacia material da Constituição. Porque supremacia material da Constituição relaciona-se a conteúdo. Ok, pessoal? A supremacia formal é importante para efeito de controle de constitucionalidade? É óbvio que é importante. Agora, a supremacia material é a mais importante para você compreender o controle de constitucionalidade. Ok, pessoal? Vamos lá passar para o nosso próximo tópico da aula. Gostaria de discorrer com vocês. Já vimos conceitos, já vimos supremacia. Gostaria de trabalhar com vocês agora a respeito de parâmetro e objeto. Vamos lá, pessoal. Próximo tópico da aula. Parâmetro e objeto. Vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês. Quando nós estudamos controle de constitucionalidade, nós devemos partir da premissa que algo será referência para a realização do controle e algo será referido. É dizer, nós precisaremos analisar sobre o que vai incidir um controle de constitucionalidade. Rafael, não entendi. Seja mais específico? É claro que eu posso ser mais específico. Quando nós falamos sobre parâmetro de constitucionalidade, é aquilo que vai servir de diretriz para o controle. Olha, se nós vamos analisar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, nós devemos ter um parâmetro para saber o que é constitucional e o que é inconstitucional. No Brasil, anotem isso aí, no nosso ordenamento, podem ser parâmetro para controle de constitucionalidade. Anotem isso, percebam que eu estou indo bem devagarzinho. Pode ser parâmetro a parte dispositiva da Constituição, a parte transitória da Constituição, os princípios constitucionais implícitos, bem como tratados internacionais de direitos humanos que tenham sido aprovados pelo procedimento de emenda constitucional. Vamos repetir? A parte dispositiva da Constituição, a parte transitória da Constituição, os artigos 1º ao 114, lá do ADCT, a parte transitória é o ADCT, tá bom? Os princípios constitucionais implícitos, bem como os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos e tenham sido aprovados pelo mesmo procedimento de emenda à Constituição. Se vocês quiserem colocar a fundamentação, é o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Isso é parâmetro. É o que vai servir para verificar a existência de uma constitucionalidade ou de uma inconstitucionalidade. É diferente do objeto. Porque o objeto é o ato sobre o qual vai recair o controle. Olha, se eu tenho um parâmetro, olha, eu vou analisar se há uma inconstitucionalidade ou uma inconstitucionalidade de acordo com esse parâmetro. O objeto é o ato que vai ser alvo do controle. Você tem uma lei ou ato normativo e eu quero verificar se essa lei ou ato normativo ela fere ou não fere o parâmetro, que pode ser tanto a parte dispositiva, como a parte transitória, como princípios constitucionais implícitos, como os tratados que versam sobre direitos humanos e tenham sido aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição.
O objeto, portanto, é aquilo sobre o qual recairá o controle de constitucionalidade. Ok, pessoal? Essa, portanto, é a distinção entre parâmetro e objeto. Vamos passar agora para a nossa análise a respeito de formas de inconstitucionalidade. Olha só, pessoal, formas de inconstitucionalidade. Só para a gente seguir a numeração aqui. É a letra D. Parâmetro e objeto foi a letra C, letra D. Formas de inconstitucionalidade. As formas de inconstitucionalidade, existem algumas terminologias doutrinárias que costumam variar. Eu tentei no meu manual aglutinar essas principais terminologias, ocorrem umas diferenças de nomenclaturas, eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas informações a respeito disso. As formas de inconstitucionalidade apresentam subdivisões. Então coloque assim, ó, quanto ao tipo de conduta praticada pelo poder público. A primeira forma é quanto ao tipo de conduta. Quanto ao tipo de conduta, pessoal, a inconstitucionalidade pode ser por ação. Vamos colocar as expressões sinônimas, ok? Pode ser por ação ou inconstitucionalidade positiva. Quanto ao tipo de conduta. E ela pode ser por omissão ou inconstitucionalidade negativa. Volta aqui comigo que eu vou explicar para vocês. Dentro da classificação das formas de inconstitucionalidade, isto é, a maneira pela qual a inconstitucionalidade pode se manifestar, a primeira classificação é quanto ao tipo de conduta. E a inconstitucionalidade quanto ao tipo de conduta pode ser por ação ou por omissão. Rafael, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que um fazer algo enseja uma inconstitucionalidade? Sim, pessoal. A inconstitucionalidade por omissão é quando existe um ato e esse ato que foi feito, portanto, ele está sendo considerado inconstitucional. Você tem uma lei ou ato normativo, há um fazer algo e esse fazer algo é inconstitucional. Mas isso não exclui a possibilidade de que a inconstitucionalidade seja por omissão. Rafael, então às vezes não fazer algo também é inconstitucional? Se eu deixar de fazer algo, eu estou agindo inconstitucionalmente? Sim, pessoal. Pense nas normas de eficácia constitucional, nas normas constitucionais de eficácia e aplicabilidade limitada. Elas necessitam de um disparo motivador. E esse disparo motivador, que tradicionalmente é uma legislação infraconstitucional, não vem. A partir do momento que você não faz algo, você está praticando uma omissão inconstitucional. Omitir-se é agir inconstitucionalmente também, ok, pessoal? Muita gente não entende isso. Geralmente, a norma, a não norma, né? A inconstitucionalidade por omissão, você combate em forma de controle concentrado pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas você pode também sanar isso manualmente, aí em sede de controle de processo constitucional subjetivo, pela figura do mandado de injunção que a gente já estudou oportunamente na nossa aula de remédios constitucionais. Ok, pessoal? Vamos para mais uma classificação quanto à norma constitucional ofendida. Então, as formas de constitucionalidade, quanto ao tipo de conduta a gente já viu, quanto à norma ofendida. Quanto à norma ofendida. E quanto à norma ofendida, a inconstitucionalidade pode ser formal ou nomodinâmica, expressões sinônimas, formal ou nomodinâmica, e pode ser também material ou nomoestática. Material ou nomoestática. Então, quanto à norma ofendida, a inconstitucionalidade pode ser formal ou nomodinâmica, ou material ou nomoestática. Vem aqui que eu vou explicar para vocês. Rafael, o que é inconstitucionalidade formal? Veja só, quando você vai elaborar uma lei ou ato normativo, existem certos procedimentos que você deve observar. Isso a gente estuda no devido processo legislativo. A gente teve uma aula apenas sobre o processo legislativo. Lembram quando a gente estudou aquelas fases do processo legislativo ordinário? A gente viu a fase de iniciativa, fase de deliberação, fase de votação, fase de sanção. A gente viu todas aquelas fases. Aquilo não existe por acaso. As fases do processo legislativo são instrumentos de garantia de segurança jurídica. Você precisa saber como uma lei está sendo feita. Por exemplo, quem é a competência para apresentar aquele projeto de lei? Tem que passar por uma casa iniciadora, tem que passar por uma casa revisora. Isso tudo diz respeito à forma. Estou querendo dizer, portanto, que quando você desrespeita a forma prevista em lei, você também está incorrendo numa inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade formal, portanto, é aquela que incide não sobre o conteúdo da lei ou ato,
é aquela que incide sobre a forma. É dizer, não foi observado o legitimado ativo, não foi observado um determinado procedimento, não foi observada uma determinada nuance. Uma lei ou ato normativo, muito embora seja, em termos de conteúdo, absolutamente inconstitucional, ela pode ser formalmente absolutamente inconstitucional. E por ser formalmente inconstitucional, ela vai ser retirada do ordenamento da mesma maneira que ela seria se ela ferisse materialmente o texto constitucional. Por sua vez, a norma constitucional, quanto à norma ofendida, a inconstitucionalidade material, como o próprio nome já diz respeito à matéria. É dizer, a forma até foi observada, você respeitou todas as fases do processo legislativo, só que o conteúdo dela é absolutamente ofensivo ao texto constitucional. Bom, feriu matéria constitucional? Norma inconstitucional em aspectos materiais. Ok, pessoal? Essa foi mais uma classificação. Nas nossas formas de inconstitucionalidade, vimos quanto ao tipo de conduta, pode ser por ação ou por omissão, quanto à norma ofendida, pode ser formal ou material. Vamos aqui para mais uma classificação. Queria pular aqui com vocês agora. Vamos colocar aqui. Quanto à extensão, pessoal. Vamos comigo na lousa? Deixa eu só trocar de lousa aqui para caber direitinho. Quanto à extensão. E quanto à extensão, pessoal, a inconstitucionalidade pode ser total ou completa. Ela pode ser também parcial ou incompleta. Vamos aqui comigo. Quanto à extensão. Quando a gente trabalha em inconstitucionalidade quanto à extensão, a gente está analisando o alcance da inconstitucionalidade. Olha, você tem todo um dispositivo. Vamos pegar um diploma legal. Ele tem os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Todo o dispositivo constitucional, todo o diploma normativo é inconstitucional, porque ele se refere a uma matéria que é inconstitucional, logo, por consequência, todo o diploma vai ser inconstitucional. Nós estamos, portanto, diante de uma inconstitucionalidade total ou completa. Você vai ter que retirar o diploma inteiro do nosso ordenamento. Você pega o diploma e fala o seguinte, ó, esse diploma está aqui, nós vamos declarar o inconstitucional, nós vamos retirá-lo do ordenamento. Agora, a inconstitucionalidade também pode ser parcial ou incompleta. Anotem aí o conceito. A inconstitucionalidade parcial ou incompleta é aquela que abrange apenas parte de lei ou parte de artigo. É aquela que abrange apenas parte de lei ou parte de artigo. Ok, pessoal? O que eu estou querendo dizer? Nós temos os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Apenas o artigo 1º é inconstitucional. Bom, você tira apenas o artigo 1º inconstitucional. Tudo bem? Apenas os 5 primeiros artigos são inconstitucionais. Você retira. Dá para sobreviver os outros 6? É óbvio que dá. Ó, pessoal, apenas uma expressão de um artigo. Não é todo o artigo, é apenas uma expressão de um artigo. É inconstitucional. Você pode retirar esse artigo do ordenamento? Pode. Tranquilamente. Você pode declarar inconstitucionalidade apenas de uma expressão. Não precisa nem ser necessariamente todo um artigo. Ok? Então essa foi mais uma classificação das formas de inconstitucionalidade. Ok? Vamos aqui para outra classificação quanto às formas de inconstitucionalidade. A outra classificação, vamos comigo na lousa, é a classificação quanto ao momento. Classificação quanto ao momento. E quanto ao momento, a inconstitucionalidade pode ser originária. A inconstitucionalidade pode ser originária. E a inconstitucionalidade pode ser A inconstitucionalidade pode ser superveniente. Anote o conceito aí, eu já vou explicar para vocês. Primeiro o conceito, depois a explicação, ok? Porque aqui tem muita gente que não entende esse esqueminha aqui que eu vou passar para vocês. Inconstitucionalidade originária, quanto ao momento da inconstitucionalidade, tudo bem? Inconstitucionalidade originária. Anotem aí, ocorre quando o objeto do controle é posterior ao parâmetro. Vou repetir, ocorre quando o objeto do controle é posterior ao parâmetro. Vamos explicar agora para vocês. Olha como as coisas vão fazendo sentido conforme a gente vai tendo uma aula de noções gerais sobre controle de constitucionalidade. Veja só, você tem um objeto e um parâmetro.
O parâmetro é aquilo que vai servir para referência de realização do controle. O objeto é a norma sobre a qual, a norma, a lei ou ato normativo sobre a qual vai incidir o controle de constitucionalidade. Se você tem primeiro o parâmetro, presta atenção na minha mão, se você tem primeiro o parâmetro e se você tem depois o objeto, essa inconstitucionalidade vai ser, conforme aqui na lousa, originária, porque esse objeto ele já nasceu inconstitucional, porque o parâmetro existia antes dele. Rafael, e se o parâmetro for uma emenda constitucional? Bom, tudo bem, o parâmetro pode muito bem ser uma emenda constitucional, desde que o objeto seja posterior a esse parâmetro, ou seja, o objeto tem que ser posterior a essa emenda constitucional. Portanto, nós temos uma inconstitucionalidade originária quando o objeto é posterior, ao parâmetro. O parâmetro pré-existe e o objeto ele já nasce com um vício ou formal ou material, porque ele desrespeita o parâmetro que foi disposto para aquele caso. Isso é uma inconstitucionalidade originária, ok? Anotem o conceito aí de inconstitucionalidade superveniente. A inconstitucionalidade superveniente. Anotem aí. A inconstitucionalidade superveniente se dá quando o objeto de controle é anterior ao parâmetro. Vou repetir, a inconstitucionalidade superveniente se dá quando o objeto de controle é anterior ao parâmetro. Vejam, portanto, o que eu vou explicar aqui. Nós temos um parâmetro, certo? O parâmetro é o texto constitucional de 1988, por exemplo. O texto da Constituição de 1988. Isso aqui é o parâmetro. Se o objeto estivesse aqui, ó, na frente do parâmetro, nós falaríamos uma inconstitucionalidade originária, ok? Agora, se o objeto está aqui, ó, antes do parâmetro, nós estamos falando de uma inconstitucionalidade superveniente. Por que é superveniente? Porque o objeto, inicialmente, ele poderia até ser constitucional. Só que veio o parâmetro e mudou a regra. Então, esse objeto, que antes era constitucional, agora virou inconstitucional. Por isso que é superveniente. Olha só, a época que esse objeto foi feito, ele era constitucional. A Constituição veio e trouxe novas regras. Então, esse objeto originariamente constitucional, supervenientemente se tornou inconstitucional. No Brasil, essa é uma dica que eu vou dar para vocês, nós não adotamos a expressão inconstitucionalidade superveniente, como se adota em Portugal. Vamos colocar aqui na lousa? Vem comigo, isso vai aparecer no seu concurso, hein? Isso vai aparecer no seu concurso que o examinador adora perguntar. No Brasil, nós não adotamos a inconstitucionalidade superveniente, a expressão. Nós preferimos adotar a expressão não recepção. Esse é um termo técnico que o examinador adora perguntar. Volta aqui. Portanto, quando nós temos um objeto que é anterior ao parâmetro, nós não falamos em inconstitucionalidade superveniente. Portugal se fala. Nós falamos em não recepção. Isto é, nós dizemos que o objeto não foi recepcionado pelo parâmetro. Essa é a dica que eu vou dar para vocês, a primeira dica. Segunda dica que eu dou para vocês é a seguinte. Essa dica segunda dica que eu vou dar para vocês, uma dica absolutamente fundamental. Como regra, vou repetir, hein? As ações de controle de constitucionalidade, como regra, existem exceções, a gente vai ver oportunamente essas exceções, mas como regra, as ações de controle de constitucionalidade recaem para casos nos quais o objeto é posterior ao parâmetro, ok? Como regra, as ações típicas de controle de constitucionalidade recaem para casos nos quais o objeto é posterior. Então, o parâmetro pré existe, você tem um objeto posterior, as ações constitucionais vão recair aqui, ó, sobre esse objeto posterior ao parâmetro. A regra é essa. Existem exceções que a gente vai ver oportunamente, ok? Com isso, pessoal, a gente pode conseguir começar a trabalhar um pouquinho sobre controle difuso. Eu queria promover apenas uma introdução sobre controle difuso aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Por que eu falo em controle difuso? É simples. No Brasil, as espécies de controle de constitucionalidade, vamos colocar aqui, ver se tem espaço aqui na lousa ainda. Aqui. Não, aqui já é ações de controle de constitucionalidade em espécie. Olha só, pessoal, não dá para colocar aqui também. Olha só, no Brasil, são espécies de controle de constitucionalidade. O controle pode se dar de duas maneiras. Ele pode se dar de maneira difusa, e ele pode se dar de maneira concentrada. Ele pode se dar de maneira difusa, ele pode se dar também de maneira concentrada. Volta aqui. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó.
A ideia é que você tenha órgãos diferenciados para realizar o controle de constitucionalidade. Em determinados casos, esse órgão vai ficar concentrado em apenas uma instituição. Controle concentrado. Quem desempenha controle concentrado no Brasil é notadamente o Supremo Tribunal Federal, em relação a leis ou atos normativos que causem algum ferimento à Constituição Federal, e os tribunais de justiça em relação a leis ou atos normativos que causem ferimento à Constituição Estadual. Controle concentrado. Agora, o controle difuso, que é o objeto do nosso estudo, o que ele é? Nada mais é do que difusamente você analisar vários órgãos do Poder Judiciário realizando esse controle. Olha só, pode ser um juiz de primeiro grau, pode ser um órgão de segundo grau, pode ser o Superior Tribunal de Justiça, pode ser, enfim. Por que ele é difuso? Porque todos os órgãos do Poder Judiciário podem praticá-lo. Ele é difuso exatamente por conta disso. Quando nós estamos no âmbito do controle difuso, o objeto da demanda não é, repito, quando nós estamos no âmbito do controle difuso, o objeto da demanda não é a declaração de uma inconstitucionalidade. Você está apurando um direito subjetivo que você entende ter, certo? Olha, eu tenho direito a um contrato, a indenização por conta do não cumprimento de um contrato. Agora, você vai analisar difusamente e de uma maneira incidental a existência de uma inconstitucionalidade. Pode ser que uma norma constitucional esteja separando você da sua vitória. Então você pede o seguinte: a autoridade judicial, declare a inconstitucionalidade desse dispositivo aqui, porque dessa maneira eu consigo afastar o que eu entendo constitucional para fazer valer o meu direito. Ou seja, você pede controle difuso de constitucionalidade dentro de um processo constitucional subjetivo. É diferente do processo constitucional objetivo, na forma concentrada, em que o objeto da demanda, o objeto, não se trata de um direito subjetivo seu. No objeto da demanda, você quer especificamente combater aquela inconstitucionalidade. Quando você está no âmbito de um controle que se realiza difusamente, ele é difuso porque ele é realizado por todos os órgãos do Poder Judiciário, você não quer que a declaração de constitucionalidade seja o objeto da sua demanda. Não, você quer o seu direito público subjetivo. Agora, quando você vai para o âmbito do controle concentrado, o que você quer é especificamente uma declaração de inconstitucionalidade. Portanto, nós falamos que no primeiro caso é o processo constitucional subjetivo e no segundo caso é o processo constitucional objetivo. Mas a continuação disso a gente vai ver daqui a pouquinho, porque tem algumas nuances ainda para trabalhar com vocês. Muito obrigado, um grande abraço.